Bom dia! Bom dia, gente! Este é o dia que o Senhor nos deu. Que alegria! Um dia bonito, um dia lindo. Já viu, gente? Lá fora está um dia maravilhoso, um dia especial, um dia em que o Senhor nos deu para a gente celebrar, para a gente adorar ao Senhor, para a gente estar juntos uns com os outros. Você já deu um tchau para quem está perto de você aí? Ainda não? Então vira aí para o lado, dá um tchau, dá um alô aí. Tem pessoas nos visitando hoje, tem gente fazendo aniversário hoje que está com a gente, né? Coisa boa nós estarmos juntos uns com os outros, celebrando ao Senhor. E você já deve ter observado que tem alguma coisa diferente, não é isso? Tem alguma coisa diferente. Está meio colorido aqui na frente, né? E esse colorido tem a ver com aquilo que nós queremos fazer para as nossas crianças. E com muita alegria, hoje o culto vai ser infantil, gente. Qual é a criança mais próxima de você? Mais próxima. Qual é a criança mais próxima? Faz o exercício aí. Qual é a criança mais próxima de você? Pensa. Qual é? Todo mundo errou. A criança mais próxima de você é você mesmo. Não é? É claro que nem sempre as infâncias são total ou todo o tempo da infância é um tempo que a gente quer lembrar. Mas existem tempos maravilhosos da infância que a gente registra e que hoje a gente quer, de alguma forma, enfatizar, porque nós, como Igreja Batista do Calvário, a gente entende que a gente precisa investir nas nossas crianças. E o próprio Jesus fala que se a gente não for como crianças, nós não herdaremos o reino dos céus. E como é que é criança, gente? Criança é espontânea, criança é alegre, não é isso? Não é isso, gente? Criança tem tudo isso e nós vamos ter tudo isso hoje pela manhã. Estaremos aqui fazendo um momento de louvor com as nossas crianças, aqui primeiramente. Depois elas vão para um momento em que vão ter um bate-papo, uma conversa, algo específico para elas, enquanto a gente aqui vai conversar sobre algumas coisas a respeito das crianças e do legado que a gente precisa deixar para o futuro. Amém? Vamos ficar de pé? Isso. Gostei do amém empolgado aí, hein? Gostei. Vou falar de novo. Amém? Aí, gostei. É isso aí. A gente precisa preparar a nossa igreja para o futuro. E o futuro da Igreja do Calvário começa hoje. É hoje, gente. É hoje. Vamos orar? Depois que nós orarmos, aí eu quero ver vocês, hein? Eu quero ver. Vou ficar daqui só filmando. Em vez de vocês ficarem me filmando, eu vou filmar vocês. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Quero pedir a você que está chegando, você que já está aqui com a gente, tenha o seu coração hoje voltado para as crianças. Aí, pastor, já tem muito tempo que eu não tenho contato com criança. Então relembra a criança que está lá no teu coração, lá na tua mente, lá na tua memória, porque é a criança mais próxima de você. E eu tenho certeza de que nós vamos ter um tempo precioso aqui, muito especial, e isso vai dar o tom daquilo que a gente sonha, daquilo que a gente vai alcançar em relação às nossas crianças aqui na Igreja Batista do Calvário. Amém? Amém? Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pelas bênçãos do Senhor.
Muito obrigado, ó Pai, pelo cuidado do Senhor sobre a nossa vida, sobre o teu agir sobre nós, sobre a tua igreja e sobre todas as coisas que o Senhor tem permitido vivermos nesse tempo. Muito obrigado, Pai, porque hoje a gente já pôde conhecer pessoas novas, a gente pôde abraçar amigos que a gente tem feito nessa caminhada aqui na Igreja Batista do Calvário, e a gente já teve a chance de estudar a tua palavra, de aprofundar o nosso conhecimento, porque só amamos aquilo que conhecemos, aquilo que a gente se envolve, com aquilo que a gente quer conhecer. E Pai, muito obrigado porque temos aqui homens e mulheres que têm se dedicado ao ensino da tua palavra, e o teu povo tem vindo aqui à tua igreja para aprender mais do Senhor. Hoje, Deus, receba o nosso culto e a nossa adoração. Teremos um momento muito diferente daquilo que talvez a gente esteja acostumado, mas um momento onde a gente vai dizer para nós mesmos, para a igreja, para todos que possam estar nos assistindo pela internet, que a Igreja Batista do Calvário, ela sonha em ser uma igreja que tem como seu principal legado as crianças, os adolescentes, os jovens, a terceira idade. Todas as faixas etárias são importantes para a nossa igreja, mas hoje especificamente nós vamos ter um foco especial sobre nossas crianças e sobre aquilo que podemos ser e do legado que podemos deixar para elas, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos que somos. Amém. Amém. Enquanto Juliana vai chegando aqui, agradecer a todos o carinho da semana passada. Muito obrigado por todo o carinho que vocês transmitiram para a gente. Hoje eu estou até mais bonito e mais cheiroso, né? Pelos presentes, né, que eu ganhei da igreja. Mais bonito eu forcei. Mas o mais cheiroso, isso dá. Mais cheiroso dá para ser, mais bonito nem tanto. Não, porque você já é lindo. Tá certo? Então, gente, vou deixar agora com a Juliana. Eu vou tentar acompanhar o ritmo dela aqui. E vocês vão acompanhar o ritmo da gente aqui. Tá certo? Tá bom, Juliana? Bom dia, igreja. Olha para quem está pertinho de você e fala assim: você tem 8 anos hoje. Tem uma irmã nossa querida que está fazendo hoje 78. Mas hoje ela vai ter 8 anos. Porque hoje todos nós somos crianças. Então, se você está meio travada aí, ó, destrava, abre o braço aí, estica o braço, destrava. Porque hoje você é criança da Igreja Batista do Calvário. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor como crianças. E nós vamos cantar, vamos fazer uma coreografia bem legal. E eu quero ver quem vai fazer a coreografia mais bonita. Então, sejam bem-vindos ao culto infantil da Igreja Batista do Calvário. Lá na Bíblia, nós temos muitos heróis, né? Temos muitas pessoas que foram usadas por Deus, como eu e você somos usadas. Então, quem conhece algum aí? Moisés, quem mais? Quem? Sansão, quem mais? Maria, quem mais? Josué. Nossa, são muitas pessoas que eram comuns, como eu e você, mas que Deus usou poderosamente. E Ele continua fazendo isso nos dias de hoje, através de nós. Então, a primeira canção que nós vamos cantar diz: eu li na Bíblia. E nós vamos cantar sobre algumas pessoas que fizeram diferença neste tempo. Vou chamar as crianças para ficar aqui na frente, ó, vem? Pode vir. Pode ficar aqui, ó, pra gente cantar junto. Vamos lá. Quem não vier, não tem bola no final, hein? Ó, essa bola aqui no final é para quem vem. Vamos? Pode ser no primeiro banco. Solta aí, eu li na Bíblia. Cadê os aplausos? Vamos lá. As palmas.
gente, de pé. Assim, ó. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você agora Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. tá lindo! Cadê as palmas? Quero ouvir, quero ouvir. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. se Davi venceu É gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser. agora, vira pro lado assim, ó. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grita aí, uhul! Josué gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite. Uhul! Gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. grita aí! Josué gritou e derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite Como Josué gritou e derrube as muralhas. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Glória a Deus, ficou lindo. Realmente aqui não tem ninguém com mais de 10 anos. Todo mundo abaixo de 10 anos. Você dançou bonitinho, hein? Gostei. Gente, a próxima canção que nós vamos cantar, ela fala sobre uma história muito interessante. Porque Deus mandou Ló sair de um lugar que estava acontecendo umas coisas que não eram muito legais e para um outro lugar. Só que não podia olhar para onde? Para trás. Não podia olhar para onde? E quem olhou para trás? A mulher de Ló. Ela ficou muito preocupada como seria o futuro. Ela não acreditou muito que Deus prometeu. E ela deu só uma olhadinha para trás. E o que aconteceu com ela?
virou estátua de... Então, quando falar estátua de sal, nós vamos fazer o quê? Virar Então, vamos treinar. Virou estátua de... Tem gente que não virou estátua aí não, tô vendo, hein? De novo, 1, 2, 3 e virou estátua de... Isso aí. Vamos lá, cantando então, estátua... Pode liberar, pastor. Só na hora da estátua. Então vamos lá, solta aí. 1, 2, 3, salinha! Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló. Agora quero ver a estátua, hein? Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Estátua. Estátua. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Agora sim, ó. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Virou estátua de sal, virou estátua de sal, virou estátua de sal. Uhul! Muito bem! Como eu sou muito legal, eu trouxe a próxima canção, uma canção que você cantou quando era criança, que a gente canta até hoje. Uma música que fala que a gente tem que dar louvor ao Senhor com todo o nosso ser. Com uma mão, outra mão, com um pé, outro pé, a cabeça e a voz. Então agora começou o CrossFit da Igreja Batista do Calvário. Nós vamos começar, ó, esticar o nosso corpo para dar louvor ao Senhor com todo o nosso corpo. Fecha junto aí, galera. Vamos lá. SK Kids! A Cristo dai louvor com todo ser, com todo corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor com a mão. A Cristo dai louvor com todo
ver quem vai cantar aí, hein? A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, com o pé, a cabeça. A Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor com as mãos e os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com a mão, outra mão, com o pé, outro pé, com o joelho, cotovelo, o nariz e a voz. A Cristo dai louvor. Yeah! Ficou lindo demais. Ver vocês daqui louvando e adorando ao Senhor como crianças. Foi lindo demais. Que Deus abençoe esta igreja. Juliana, Amém? Douglas falou que tem uma tarefa rapidinho, pessoal, também, aí da equipe. Gostei. Douglas falou que tem uma atividade que pode fazer com a gente também, não é isso, irmão? Gente, eu faço essas coisas com as minhas crianças nas escolas o tempo todo. Então vocês agora vão virar meus alunos de música. Aí, Tá bom? vamos lá. Então, ó, bem simples assim, eu vou ensinar. Ó. Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, e. E aí, deu para aprender? Se você tem dificuldade em fazer assim, você pode fazer assim, tá bom? Ok? Não tem problema não. Então ainda vou fazer mais uma vezinha para você aprender junto comigo. Então, ó, 1, 2 e... Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, e. Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, e. Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, e. Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, é pra acabar. Iapô, iai, ai, e, o. Iapô, iai, ai, e. Iapô, iai, ai, iapô, e tuqui, tuqui, iapô, e tuqui, tuqui, e. Aí. Amém. O pessoal falou até em língua agora. Que bom, gente. Podeis assentar. Vai dar uma descansada. Nossas crianças agora, elas estarão junto com a equipe, mas antes nós vamos orar com elas. Vou pedir para que elas... Hoje eu vou fazer diferente. Eu desço para orar com vocês. Hoje vocês, quem quiser. Ninguém é obrigado a subir, tá? Mas quem quiser, agora vocês vão subir aqui para a gente orar por vocês. Sobe aqui, perto das bolas aqui. Vamos lá? Quem quiser. Quem quiser. Vem aqui. Ele tem 12. É bonitão. Pode vir também. Vem mais para cá, gente. Pode ir chegando mais para cá. Isso. Depois, para descer, aí é de 11 para baixo, tá bom, gente? Mas pode chegar aqui, ó. Vem para cá, ó. Vocês aqui, ó. Podem vir para cá, ó. Para trás aqui, ó. Isso, isso, gente. Vamos orar? Vamos orar? Gente, eu sei que eu pedi para você ficar sentado,
mas orar pelas crianças sentado, eu acho que a gente pode ficar de pé, não é verdade? De orar por elas e agradecer a Deus pela vida das nossas crianças, né? Porque Deus vai abençoar-nos, vamos ter ainda mais crianças em nome de Jesus, para gente orar por elas e agradecer ao Senhor por isso, tá certo? Vamos orar? Você pode levantar uma das suas mãos assim? Creni, por favor, você pode vir aqui para orar pelas nossas crianças? Por gentileza. Enquanto a irmã Crenir estará orando pelas nossas crianças, nós estaremos com as nossas mãos abençoando as nossas crianças. Amém? Por favor, querido. Oremos. Pai querido, Pai de amor, louvado seja o teu nome por estarmos aqui nessa manhã para te glorificar, para exaltar. Ó Deus, muito obrigado pelo teu grande amor pelas nossas vidas, por tudo que tem feito, por tudo que tu faz, por tudo que tu farás nas nossas vidas, ó Deus. Obrigada por essas crianças que estão aqui, por cada vida que está aqui, seus familiares. Obrigada, ó Deus, por cada família que se encontra aqui na sua igreja nesta manhã. Obrigada, Deus, pela vida do nosso pastor, da Juliana, da Bia, de toda a diretoria dessa igreja, ó Deus. Obrigado porque nós sentimos um avivamento, Senhor, surgindo no nosso meio e vindo da glória do Senhor. É a glória do Senhor que está resplandecendo entre nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque é o teu amor. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a te obedecer. Ajuda-nos a caminhar, a seguir os teus mandamentos. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua palavra. E agora, Senhor, muito obrigado pelos cânticos que foram louvados, que foram cantados. E agora, quando iremos descer com elas, abençoa que tudo continue sendo para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Crianças, podem ir. Aquelas que têm mais de 11 anos, fica com a gente. E as de menos vão descer para a atividade lá, tá bom? As bolas depois a gente desce para entregar para elas lá. Oi? Você lembra meu primo? Eu te lembro teu primo? Pelo dente. É mesmo? Que bacana. Que bom então, né? Que aí é alguém que você conhece, não é verdade? Queridos, vamos continuar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor. Estaremos entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas, colocando diante dele aquilo que o Senhor tem nos abençoado, aquilo que ele tem nos dado, entendendo que da parte dele é tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos é do Senhor, é do Senhor. E ao devolver aquilo que, do mínimo que ele orienta-nos, nós estamos investindo na obra do Senhor aqui em São Cristóvão, no trabalho com as crianças e em tantas outras áreas. A gente deseja ampliar, fazer muito mais coisas para as nossas crianças, deixar o nosso patrimônio muito mais bonito, mas isso depende também daquilo que todos nós entendermos sobre aquilo que devemos colocar diante do Senhor, sobre os nossos dízimos, sobre as nossas ofertas e sobre aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Enquanto estaremos cantando, você estará vindo aqui à frente, entregando o seu dízimo, a sua oferta, ou os quilos pelo qual a gente tem ajudado muitas pessoas através dessas doações, e também você também tem esse tempo para fazer isso, tá bom, gente? E aí mais lá para o finalzinho,
o ministro ou quem for conduzir o louvor vai pedir para você ficar em pé e a gente terminar esse tempo agradecendo ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Mais uma vez, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé e repetir esse refrão. Fica em pé. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. tua bondade Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Somente as vozes, somente as vozes. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
Amém. Você pode agradecer ao Senhor aí através das palmas, reconhecendo o cuidado dEle, a bondade dEle, o amor dEle sobre a nossa vida. A gente sempre tem usado esse tempo para orarmos, pedindo a Deus, mas eu creio que hoje a gente tem motivos de sobra para agradecer, né? Hoje temos a nossa irmã Sônia, que está fazendo aniversário. Ela está com a gente ali. Levanta a mão, Sônia, para o pessoal que não te conhece. Ali, ó, lá do outro lado, gente. 78, né? E tá inteirona lá, gente. 78 eu chegar assim, né? Tem que fazer uns 15 cultos direto de criança para poder ficar bem, né? Mais alguém? Tem alguém fazendo aniversário de casamento durante esse tempo? Se tem. Ali, ó, qual o dia? É hoje também? Olha que bênção. Chega um abraço aí nela aí, gente, por favor. Então, se você tem algo a agradecer ao Senhor, e se você sentir que é algo bom, algo que é de reconhecimento, sai do seu lugar, vem aqui para frente, para a gente orar. Olha, eu quero agradecer algo ao Senhor, e eu quero ir lá, ali na frente, para orar, agradecendo ao Senhor por esse momento, por esse tempo. Se você tem algo a agradecer, algo para colocar como gratidão nesse tempo, vem aqui à frente, certo? Nossas irmãs que estão fazendo aniversário hoje, elas não podem ficar aqui sem um abraço, hein, gente? Então, por favor, acompanhe aqui nossas irmãs aqui num abraço. Tá certo? Elas precisam, seria muito bom que pudesse. Isso, Marília. Obrigado, isso, acompanha. Lembra o seu nome, por favor. Oi? Elaine. Elaine está fazendo aniversário hoje. Que bênção, que bom. Olha quanta gente tem algo a agradecer. Nosso coração, ele é grato, né? Por tantas coisas que ele tem feito na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nosso coração hoje é de gratidão. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por momentos que a gente julga ser tão trivial, tão comum na nossa vida, mas que se a gente parar para pensar nas probabilidades e nas especificidades de algumas coisas, elas são complexas. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos permite respirar, e o Senhor nos permitiu acordar e estarmos juntos aqui, Deus. Pai, muito obrigado a Deus pela alegria que já tivemos aqui nessa manhã, junto com as nossas crianças, e como foi bonito ver no rostinho de cada uma delas a alegria, e em alguns até tentando entender o que estava acontecendo, mas que depois vivenciaram momentos tão preciosos aqui junto com os meus irmãos e a igreja toda entendendo e se envolvendo com as crianças desse tempo. Pai, muito obrigado a Deus, obrigado porque essa igreja tem entendido que ela precisa caminhar e mudar em algumas realidades para que ela possa alcançar ou realcançar ou novamente ter aqui entre nós ainda mais crianças, ainda mais adolescentes, ainda mais jovens, para que o legado e a mensagem do Evangelho possa continuar em geração em geração. A gente está aqui só de passagem, Deus. Então nos permita marcar a geração que estamos vivendo, para que as próximas possam dizer do quanto esta geração abençoou a Igreja Batista do Calvário. E assim, ela crescendo e desenvolvendo para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Deus, obrigado pela vida da Elaine e da Sônia, que hoje completam aniversário. Coisa boa poder celebrar ao Senhor no culto, uns juntos com os outros. Que bênção. O Senhor abençoe a vida de cada uma delas, a família de cada uma delas, todas as suas realidades particulares, que só o Senhor conhece. Que o Senhor acolha
cada pedido, cada oração, cada lágrima, cada sorriso. E abençoe a vida das tuas filhas, Pai. Obrigado a Deus pelo sustento do Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sustentado teus filhos, ó Pai. E assim sustentado esta igreja, Deus. Nós já agradecemos pela fé que vamos encontrar e ter, ó Pai, do Senhor, todos os recursos para honrar os nossos compromissos, todos os recursos para a gente abençoar a quem precisa, para a gente realizar o que a gente deseja. E temos a certeza, Senhor, de que o Senhor honrará os nossos esforços e a nossa obediência em ser fiel ao Senhor. Muito obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, poder sentar. Vamos compartilhar com você alguns princípios que eu entendo ser importantes sobre o maior legado que podemos deixar. O maior legado que podemos deixar. O texto que nós temos separado para a leitura de hoje é o texto de Lucas 2, do versículo 39, poder sentar, do versículo 39 até o versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 39 a 52. Na Nova Versão Internacional, ela diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. E então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. E depois de 3 dias, o encontraram no templo. Se a gente parar, pensa agora com cabeça de pai, de mãe, você sem informação, sem celular, sem GPS, você perdeu seu filho durante 3 dias. E aí, depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. E então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? Queridos, o maior legado que podemos deixar. Quando nós olhamos esse texto, quando a gente observa a leitura dessa palavra, os pais de Jesus, após o seu nascimento, eles cumprem com todos os ritos e com todas as expectativas de uma família em relação ao bebê que chega a essa casa. Não apenas a família entende ser uma criança especial, mas também o texto, antes desse que a gente acabou de ler, nós temos o relato dos testemunhos de 2 pessoas muito importantes aqui nessa história, que é Simão e Ana. E eles expõem a todos, impelidos, motivados pelo Espírito Santo, sobre quem era Jesus. E aí a gente vai lembrando sobre a chegada de uma criança na família. Eu sei que alguns aqui ainda não têm filhos,
e talvez essas expectativas, elas estão sendo construídas, ou elas podem passar de lado, você achar que esse sermão não é para você, mas aguarde um pouco, porque isso tem a ver conosco como igreja e como várias outras realidades. Mas a gente pode pensar, e nós podemos lembrar sobre algumas pessoas que conviveram conosco, sejam primos, sobrinhos, irmãos, que nasceram e que a gente viu toda essa expectativa. E a chegada então de uma criança, ela gera tantas expectativas para os pais, quanto para os avós, para a família inteira, e isso não foi diferente quando Jesus nasceu. A maneira como temos encarado o desafio nos dias de hoje, a falta de tempo que os pais e que as pessoas têm hoje devido ao trabalho, muitos que terciarizam a educação, a mudança do papel dos avós no tempo de hoje, tudo isso faz a gente pensar e a gente fazer uma reflexão até sobre a nossa igreja, sobre como vamos nos desenvolver e como vamos pensar a respeito das crianças nesse tempo. Então a pergunta que a gente tem para essa manhã é o seguinte: o que podemos deixar para as nossas crianças como um legado? E essa pergunta é para todos, porque as crianças são nossa responsabilidade. Seja você pai, seja você avô, avó, mãe, seja você um membro da igreja, é nossa responsabilidade, de alguma forma, obviamente que dentro de alguns contextos, da gente indicar o caminho, da gente ser apoio à família para indicar o caminho, para desenvolver a fé dos nossos filhos e das nossas crianças. E aí quando a gente pergunta o que podemos deixar para as nossas crianças como legado, é claro que a gente vai pensar em recursos e dinheiro. Quem não se perguntou em algum momento da vida sobre a preocupação de deixar os filhos com alguma condição boa? Pensar e deixar dinheiro como legado é ruim? Não é ruim, é bom. Mas é isso tudo. Imóveis é bom também. Uma profissão, a educação, tudo isso precisamos entender como objetivos, e não há nada absolutamente errado nisso. Mas quando entendemos que a nossa missão é fazer com que nossas crianças tenham uma profunda convicção de quem Deus é, isso muda tudo. Tudo. E tem muita gente, e eu não entendo às vezes porquê desses movimentos, mas eu vejo às vezes algumas postagens, algumas realidades de algumas mães e tudo, elas postando lá a sua vida como mãe e tudo. Eu entendo, mamãe, que quando o bebê é pequeno, quando é muito pequenininho, que tem total dependência de vocês, mas às vezes a impressão que se dá é que é um sofrimento tão absurdo que ela meio que se arrependeu do fato de ter sido mãe, do fato de ter gerado alguém. A impressão às vezes é que dá para a gente é essa, de que as mães ficaram arrependidas, conquanto que missão maravilhosa que Deus tem nos dado de cuidar das nossas crianças. Criança não dá trabalho. Criança é a nossa missão. Criança não dá trabalho. Criança é a nossa missão. O que aprendemos com José e Maria nessa história por nós tão conhecida? Que legado eles deixaram para Jesus para que ele pudesse cumprir sua missão neste mundo? Não apenas como pais, mas como igreja do Senhor, no apoio à formação das nossas crianças. Então existem alguns princípios que eu consegui, e aí Deus foi nos indicando na leitura desse texto, que eu acredito ser fundamentais
para a gente entender a nossa missão, para a gente entender o nosso legado, da gente entender o que nós como igreja precisamos fazer, como família precisamos fazer, como pais precisamos fazer, como avós precisamos fazer para deixar um legado para as nossas crianças. A primeira coisa, estabeleça princípios desde cedo. Estabeleça princípios desde cedo. Lucas 2:39 diz o seguinte: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. Olha que interessante, ainda bebê, José e Maria cumpriram com os ensinamentos que eles aprenderam, e que ali, ainda Jesus como um bebê, estava sendo repassado, vivenciado, vivido, criando ali a relação não só histórica, mas emocional, espiritual acima de tudo. A formação de uma criança, gente, ela começa ainda no colo. No colo nós já indicamos aquilo que desejamos e sobre aquilo que a gente pensa sobre educação, sobre formação, sobre caráter. Não vá esperar ele fazer 5 anos para ensinar o que pode e o que não pode. Porque já no colo, é interessante como as crianças parecem até que aprendem a falar primeiro não, né? Toma aqui o papai. Não. Né? O não parece que é muito mais fácil ali de se aprender quando criança. Pais que, nesse contexto no moderno, parecem que têm estabelecido algumas normas para os bebês, mas que essas normas não fazem a conta do quanto isso pode afetar a sua relação com Cristo e com a igreja. Nós entendemos, eu entendo que criança precisa de horário, criança precisa de rotina, isso é importantíssimo. Mas a criança entende também que da forma como vocês, da forma como estamos fazendo, nesse contexto, a criança entende que ela agora é o centro da família. Que ela agora está vivendo um contexto em que todas as atenções estão para ela. E quando isso acontece, corre-se o risco da vida da família viver em função da criança, conquanto a criança precisa entender desde cedo que ela não é o centro da família, ela é parte da família. A criança, ela não é o centro. Por mais que você ame muito seu filho, por mais que você ame a sua filha de forma incondicional, mas você não vai conseguir amar a ela ou a ele como Deus ama. Então, quando nós amamos a Deus e Ele é o centro da família, a gente pode amar os nossos filhos e as nossas crianças do jeito certo. Às vezes a gente se depara com algumas realidades em que os pais tiram as crianças ou tiram os adolescentes, por exemplo, de eventos da igreja para dar castigo. E Juliana vai lembrar disso, acho que também temos um casal muito amigo nosso que está aqui com a gente, Fábio e Elaine. Quando a gente fazia os acampamentos de juventude lá na Igreja da Barra, eu tive que tirar o acampamento do final do ano para mais para o meio do ano, ou até para o início, porque alguns pais faziam o seguinte: o fulano não vai para o acampamento esse ano não. Mas por que ele não vai? E a gente contando assim, né? Cada umzinho era a conta que a gente precisava. E aí, mas por que ele não vai? Ele está de castigo. Ele não vai para o acampamento porque ele está de recuperação. Aí mãe, pai, eu entendo, mas eu posso fazer algumas perguntas? Pode. Você tirou o celular dele? Não. Você tirou as saídas que ele tem aí durante a semana, aquela ida num shopping, aquele futebolzinho,
ou aquela... Você tirou isso dele? Não. O videogame, tá ligado? Tá. Então, só a igreja que é castigo? A gente tem tido, por mais que isso pareça impossível, mas para a gente que para a minha realidade, que trabalhei muitos anos com adolescentes e jovens, isso era mais comum do que a gente pode imaginar. E aí os pais tomam a decisão de tirar a igreja como castigo para poder ele acertar as contas dele com a escola. E aí eu tinha que falar, mãe, vamos fazer primeiro um outro caminho. Tira o celular, tira o passeio com os amigos, tira um pouquinho do videogame, tira um pouquinho, da rede social. Vamos fazer um negócio um pouco mais pessoal. Porque a igreja é o lugar dele crescer espiritualmente. E eu, como pai, eu queria falar para você uma coisa, eu não queria ter na minha conta algo que eu pudesse ser cobrado, de que no momento em que o meu filho precisava ouvir alguma coisa a respeito de Deus, eu coloquei ele de castigo, ele não foi. Então, às vezes, a gente vai invertendo alguns valores, algumas questões, porque as crianças passam a ser o centro da vida e de todas as coisas. Mais uma vez, volto a dizer, isso não tem nada a ver com amor, com cuidado, com atenção. Isso tudo tem que ser feito da melhor forma possível, mas tudo feito de acordo com aquilo que Deus deseja para a sua vida. E olha como que é interessante. Maria e José, todos os anos, lá em Lucas 2,41, todos os anos, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A gente não está falando de uma viagem daqui ali na Barra, ou daqui ali na Quinta, daqui ali no Maracanã. Gente, era uma viagem longa. Não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha avião. E esse era o tempo em que eles compartilhavam da sua fé, da sua crença, da sua realidade. E nós precisamos fazer isso com nossas crianças desde cedo. Por isso que a gente tem que ter berçário. Por isso que a gente tem que ter pessoas voluntárias para cuidar dos bebês da igreja. Para ali eles terem uma atenção, um carinho, uma brincadeira que for, mas dentro do ambiente de igreja. Por isso que nós precisamos trazer nossos filhos para a igreja. Você, eu e tantos outros adultos aqui, nós já temos a nossa vida cristã estabelecida, mas os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, eles não têm. E como que eles vão estabelecer isso? Deixando eles em casa? Deixando eles em outro contexto? Não vai ser assim. Mas quando a gente envolve-os, coloca eles para participar, faz esforço para vir aqui. E eu sei, gente, que dá trabalho. Às vezes é aquele soninho da tarde que você precisa, mas você tem que sair para trazer aqui para a igreja. Eu sei o quanto que é difícil, mas isso é um investimento para a vida. Ontem a gente saiu, Juliana foi falar numa igreja lá em Nova Iguaçu, preletor internacional, agenda aberta, brincadeira. E aí a Bia estava com uma amiga que batizou agora recente lá na Igreja Batista do Recreio. E ela falou, mãe, eu quero ir lá com a Ana, lá na igreja dela. Até eu não pude ir no batismo dela, então queria estar com ela e dar esse tempo. E a gente, tudo bem, filha, vamos lá. Só que acabou lá o evento em Nova Iguaçu, a gente podia ir para casa, descansar, para depois sair para pegar a Bia. Mas a gente saiu direto de Nova Iguaçu, em vez de ir para casa descansar, o que a gente foi fazer? Nós fomos lá para o recreio, esperamos lá atrás, escondidinho para ela não ver a gente, Esperamos lá atrás, até acabar, já era mais de 10 horas, e a gente lá cansado esperando. Mas para o bem espiritual de quem? Dela. Nós precisamos entender que os princípios precisam ser colocados no coração das crianças desde cedo. 2, invista no crescimento completo da criança.
Lucas 2,40 diz o seguinte: o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Maria e José não fugiam do padrão de pais que se preocupavam com o crescimento do seu filho. Eles eram pais normais. A Bíblia registra uma preocupação interessante em nos mostrar que Jesus teve um crescimento normal, apesar de algumas dificuldades naturais que haviam naquele momento, naquela realidade que eles estavam inseridos. Maria era uma mãe muito nova, era uma menina. A gente sabe que a percepção ou a ideia, quando fala que a virgem conceberá, ali é uma menina muito nova, de idade muito nova. Um pai ocupado em seus afazeres e possivelmente mais adulto. A história de que Jesus fosse uma criança diferente. Ou você acha que isso só ficou com José e com Maria? Com um monte de gente indo visitar ele quando nasceu? É claro que essa história foi se alastrando, foi crescendo. E penso que isso pode ter tido algumas questões em que influenciaram no seu crescimento. Esta família tem todos os mesmos desafios de uma família de hoje, mas é importante ressaltar que o investimento emocional, físico e financeiro, ele resultou em quê? Em graça. O que a Bíblia fala a respeito de Deus em relação ao menino Jesus? Ele tinha graça. Nós precisamos fazer com que nossas crianças cresçam a ponto de Deus ter prazer nelas, de ter alegria em ver o seu crescimento, e não, talvez, receio, temor ou decepção, ou qualquer outro sentimento contrário, porque não estamos estimulando o crescimento correto das nossas crianças. A importância da família e da igreja nesse crescimento é fundamental para que a graça de Deus se manifeste na vida de nossas crianças. Amém? Terceiro, proporcione um ambiente de confiança. Lucas 2:43 diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. E aí essa é a parte da história, eu confesso que me traz uma certa agonia. Aliás, eu acho que não tem nada mais tenso do que uma criança perdida e os pais procurando, sem qualquer tipo de julgamento. Alguém aqui já viveu esse lance de procurar o filho e não achar? Alguém? Você já foi o filho. Danadinho. Vamos lá. Já viveram, gente? Alguém já viveu? De olhou assim e cadê? Gente, é horrível. É horrível. Graças a Deus, eu e Juliana não vivemos esse tempo não. Mas assim, eu lembro que o pastor Maurício disse pra gente que ele viveu uma situação como essa com o Lucas. Eles estavam em Arraial do Cabo, já estavam há algum tempo na praia, e o Maurício comentou com a Aline: vamos embora, já tem bastante tempo, né, criança e tal. E aí eles conversaram, mas não saíram assim, não foi aquele vamos embora, e pegando as coisas e ir embora não. Foi aquele vamos embora, vamos. Aí foi que foram se ajustar. Quando o Maurício olha para o lado, a Aline olha para o outro, cadê o Lucas? O Lucas sumiu. E aí foi um desespero, aí começaram a fazer uns negócios, acho que bater palma, né? É um negócio que faz na praia aí para poder, né? A dizer que tem uma criança perdida e tal, não sei o quê. Aí o pastor Maurício teve um site. Aí ele foi correndo para o carro. Ele foi correndo para o carro. Ele pensou, será que ele está no carro? Ele foi para o carro. Aí o Maurício foi atrás do Lucas. Isso, gente, já era mais de 1 hora procurando, 2 horas, sei lá. Quando ele chega
porque estavam em Arraial, naquela praia que tem aquela escadaria. Vocês sabem qual é? Aquela praia do Pontal, né? Tem aquela escadaria lá. O Calanguinho estava sentado no primeiro degrau. Aí quando olha o pai, ué, a gente não estava indo embora, vocês demoraram? Aí a gente não sabe se bate, se ri, se chora, né? Assim, é horrível. Agora, gente, você imagina esse sentimento por 3 dias. 3 dias, sem qualquer perspectiva de informação, né? Mas quando a gente olha o texto, quando a gente lê, se você observar nas entrelinhas, há um sentimento e uma atitude que é desafiadora quando a gente se trata de família com crianças, ou de uma igreja com crianças. Sabe o que é? É a confiança. Você não reparou que no texto tem uma perspectiva de confiança ali? Claro que tem. Eles andaram 1 dia e meio, sem se dar conta que o menino estava perdido. Por quê? Porque eles confiavam de que o menino estava bem, que estava com os amiguinhos, com os primos, né? Que estava lá andando com a galerinha. Havia um princípio de confiança. Entendo e faço a reflexão, obviamente, voltando para o nosso mundo de hoje. O mundo de hoje ele é muito seguro. Temos a insegurança nas relações, no dia a dia com a violência, na saúde com as enfermidades contagiosas, com a perspectiva das drogas, do álcool que assola muitas famílias. Mas como então criar um ambiente de confiança com essa realidade toda? Não era diferente para José e para Maria. Talvez era até mais complicado, porque hoje nós temos recursos, temos celulares, temos até polícia especializada, né, em desaparecimento de criança, existem formas de se comunicar. José e Maria viviam isso de forma plena, a perspectiva da confiança. Todos os ensinamentos e situações que Maria vivia, a Bíblia nos fala que ela guardava onde? No seu coração. Então havia uma aplicação do que se vivia com Deus em sua casa. Então na sua casa havia diálogo, havia respeito, havia ensinamento, havia compartilhamento e, claro, havia a presença de Deus. Porque eu creio que Jesus foi um adolescente igual a qualquer outro adolescente. Ele foi criança igual qualquer outra criança. Só que ele tinha o diferencial. Como família e igreja, precisamos ajudar nossas crianças a confiar, a entregar suas vidas a Deus, viver seus ensinos não só de forma rasa ou descomprometida, porque quanto mais ensinarmos as nossas crianças a serem autônomas em sua fé, mais elas terão condições de viver no mundo em que vivemos. Eu tenho uma reflexão, não sei se você vai concordar, não precisa, estamos num ambiente de várias pessoas com vários tipos de pensamentos. Porém, eu acredito que no passado, a gente se preocupou muito com as crianças terem a história gravada na cabeça, de terem as histórias de Jesus na cabeça. A gente, desde criança, sabe como foi a multiplicação, a gente sabe como foi a escolha dos discípulos, a gente sabe que Jesus andou no mar, a gente sabe, porque nós fomos ensinados a decorar as histórias. Combinar? Até aqui tudo bem? Mas a reflexão que eu faço é que em algum momento a gente perdeu o time de ensinar as lições que isso tem nas entrelinhas. Quando Jesus andou no mar, quando Pedro afundou, a gente talvez
ficou preocupado deles decorarem a história, mas não entender que vai ter momento na vidinha deles que a fé vai ser importante, de que eles precisam se manter firmes, de que a vida tem problemas, que as tempestades acontecem, que nem sempre a gente tira o primeiro lugar, que nem sempre a gente tem a estrelinha dourada da professora, que nem sempre... Vocês entenderam? Eu acho que a gente ensinou, e devemos ensinar as histórias, não estou dizendo que não tem que ensinar a história, mas a gente tem que fazer as duas coisas. Dizer a história, contar a história, mas aplicar a história para o contexto que elas estão inseridas. Por isso que talvez é muito difícil para uma criança ouvir tanto tempo aqui como eu estou falando com vocês. Até nós adultos, já tem gente viajando aí, já tem gente pensando no jogo da Copa, que o Catar vai pegar o Equador daqui a pouco, né? E tal, não sei o quê, e aquela coisa toda, o pastor está demorando, não acaba esse sermão. Se a gente é assim, você imagina uma criança. Tudo bem, gente? Amém? Vamos lá. A quarta coisa, forneça uma boa educação às crianças. Lucas 2:47 diz o seguinte: todos os que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. A primeira leitura que a gente faz aqui é logo aquela assim, pô, mas era Jesus, né? Jesus, Filho de Deus, ele sabia tudo, ele sabia responder, ele sabia falar, ele sabia... Mas por que a gente não lembra aqui também, que também Jesus foi muito bem educado por José e Maria, a ponto de uma criança com 12 anos conversar com adultos, muito mais experientes do que ele. Porque tem uma coisa, gente, que eu observo, e que às vezes a gente pode não passar isso na nossa cabeça, mas Jesus não era mal criado. Jesus não era mal criado. Havia condições adversas, havia situações difíceis, ele estava num contexto de pobreza. Jesus não era rico, seu pai tinha uma profissão, que era uma profissão abaixo daquelas que eram desejadas. O que se era desejado na época era ser rabi, ser um rabino. Os meninos mais inteligentes, os meninos que se destacavam, faziam vestibular, ficavam com o rabino, e quem não conseguia, quem não tinha recurso, ia fazer o que o pai fazia, ou era pescador, ou era carpinteiro. Então, a condição era adversa, mas a condição adversa não era desculpa para Jesus ser um mal educado. Condição difícil, pobreza, não é desculpa para filho mal educado. A gente precisa entender, e riqueza demais também, porque também a gente vê muito filho de gente muito rica, com muita falta de educação, talvez até muito mais do que aqueles que são pobres. Então, a condição financeira, aquilo que a gente tem como pagar, não define educação. Quem educa é pai e mãe. Jesus foi educado em sua casa, e ao estar num contexto desconhecido, ele apenas expressou o que ele era, devido à sua essência, óbvio, mas também por sua educação. Crianças educadas, elas se expressam melhor. Crianças educadas se viram em questões adversas. Crianças educadas não envergonham seus pais. Crianças educadas criam oportunidades. Crianças educadas sabem mais que se comportar. Elas se ajustam aos ambientes. Mas isso não é papel dos outros. Não é papel da escola ou da igreja educar. É da família. Mas eu tenho certeza de que a igreja pode ser o apoio e um dos locais mais adequados para que a educação das crianças possa ser desenvolvida. E a gente precisa ter isso como visão para a Igreja Batista do Calvário. Quinto, sejam verdadeiros com as crianças. Sejam
verdadeiros com as crianças. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Lucas 2,48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Uma das coisas mais importantes que podemos ensinar às nossas crianças é sobre coerência. Eles anseiam por coerência. Eles desejam viver a coerência no seu dia a dia. José e Maria não esconderam de Jesus sua preocupação. Quando o encontraram, não vemos o sentimento de raiva, mas de alívio, mas ainda assim, Maria fez questão de falar para Jesus o que eles estavam sentindo. Só que a gente tem umas frases, né, que vem aí assim, e a gente acaba repercutindo, e a gente ouve lá: o mundo é para vencedor, né? A vida lá fora é para os corajosos, não abaixa a sua cabeça. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Frases como essa, que já ouvimos algumas vezes quando criança, forjam adultos fortes ou adultos mentirosos? Esse tipo de frase, ela forja adulto forte ou adulto mentiroso? Posso ser sincero? Eu creio que forma muito mais adulto mentiroso do que forte. Porque demonstrar fraqueza não é, de fato, uma fraqueza. O problema é que o nosso mundo, ele não tem o padrão do Evangelho. O mundo tem outro sistema. Mas nós estamos vivendo sobre uma outra realidade. Tudo que fazemos está no radar das crianças. E se nós adultos estivermos dispostos a sermos verdadeiros com ela em relação ao que sentimos, não deixaremos de ser seus pais, seus líderes ou qualquer outra coisa, mas nós estaremos ensinando a verdade de que nós somos dotados de emoções, e quando sabemos que elas existem, poderemos lidar melhor com elas. Se os nossos filhos sabem que essas coisas existem, que os pais falham, que os pais erram, que a igreja tem algumas falhas, que alguns processos não são perfeitos, eles levariam melhor algumas das frustrações que alguns carregam. Em sexto lugar, prometo que eu estou já indo para o final. Honre a obediência das crianças. Honre a obediência das crianças. Lucas 2,51 diz assim: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. A última lição que temos desse casal está muito ligada à maneira como lidamos com nossas crianças. Muitos de nós, adultos, estabelecemos regras, e claro que é preciso, que é fundamental, é essencial. Alguém está tendo alguma dúvida de que eu estou dizendo ao contrário? Não, né? Regra é fundamental, é essencial, é preciso, mas às vezes, nem mesmo nós somos capazes de cumprir as regras que a gente estabelece. A Bíblia não relata como foi que Jesus reagiu no momento em que os pais decidiram o levar para casa. Mas a Bíblia diz que o menino foi obediente. Se desejamos filhos obedientes, nós precisamos honrar a obediência deles. Sermos coerentes, lidar com o contraditório de forma inteligente, não usar a agressividade como ferramenta, é fundamental para que esse ambiente seja não apenas um ambiente, um local, mas uma cultura. Se a gente ainda tem homens que agridem mulheres,
é porque ainda estamos falhando na forma como educamos os meninos. Isso não tem a ver com qualquer viés, com qualquer realidade política. É educação, gente. Na minha casa só tinha minha mãe, de mulher. Mas ela me ensinou a respeitar uma mulher. E agora o Papai do Céu me deu duas. Agora é o inverso. Eu sou a minoria em casa. Até o cachorro é fêmea. Tá feia a coisa. Brincadeira, gente. Eu amo minhas meninas. Anos depois, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele deve ter percebido que os pais estavam vacilando nesse aspecto. E lá no texto bíblico encontramos esse versículo, Efésios 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, a gente gosta de ler o outro, né? Filhos, sejam obedientes, né? Mas tem esse aqui, gente. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criam-nos segundo a instrução e o seu conselho, o conselho do Senhor. Pais que honram a obediência dos filhos são aqueles que têm a instrução e o conselho do Senhor como regra de vida. Queridos, o legado que podemos deixar para as nossas crianças na Igreja Batista do Calvário passa por pais, por tios, avós, líderes, passa por você, querido membro, que talvez possa ainda não estar envolvido com alguma área de ministério, passa por todos nós, e em que a gente precisa estabelecer princípios desde cedo, investir no crescimento completo da criança, proporcionar um ambiente de confiança, fornecer uma boa educação às crianças, sermos verdadeiros com elas e honrar a obediência delas. Quero terminar com um vídeo bem curtinho, que de forma competente ali o Leandro já baixou para a gente, e ele vai passar para a gente sobre algo que compartilha muito com o meu coração a respeito do que eu penso sobre um ministério infantil para a nossa igreja. E a gente tem um videozinho aí, dá uma olhadinha. O que é o ministério infantil? Mas primeiro, o que o ministério infantil não é. Não é uma salinha ou uma escolinha, e muito menos uma creche. Não é entretenimento e não é perda de tempo. O ministério infantil existe para auxiliar os seus filhos no propósito eterno de Deus. Despertá-los para viver hoje a vida e o chamado de Deus para eles. Eles são o presente e o futuro. E o dever de direcioná-los para um relacionamento íntimo e genuíno com Cristo começa primeiro dentro de casa, sendo expandido para a vida em comunidade. O ministério infantil existe para levar o seu filho a um lugar de rendição ao Deus vivo, junto à família de Deus. Amém. Eu acredito nisso. E eu queria muito que vocês acreditassem também. Porque é fundamental para a gente, é essencial, é vital para a gente investir num ministério infantil que não é salinha. Vou levar o filho lá na salinha, sabe? Porque crente tem um negócio assim, né? Pastor, pode fazer uma oraçãozinha para agradecer aqui no aniversário, né? Vamos levar os filhos na salinha, né? Lá tem uma professorinha, lá naquela igrejinha. Crente tem uns troços assim que eu não curto não. É igreja, é lá no ministério infantil, é ministração, é cuidado. É isso, gente. Vamos olhar grande. Vamos pensar grande. Se a gente continuar pensando pequeno, só no diminutivo, a gente não alcança a missão que Deus está dando a gente. Amém? Amém? Vamos orar? Fique de pé, por favor. Vamos
colocar as nossas vidas diante do Senhor. Talvez você entrou aqui hoje e o culto foi totalmente diferente do que você imaginava, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito na igreja que alcança todas as faixas etárias. E aí, eu vou dar uma palavra com muito carinho para os meus irmãos que já têm lá seus cabelinhos brancos, né? A vida, a experiência, né? Vocês têm muito mais experiência de vida do que a criança, do que um adolescente. Então, às vezes, vamos ter um pouquinho de paciência com eles, né? Vamos ter um pouquinho de paciência com os adolescentes, com os jovens. A gente já está bem encaminhado, mas eles precisam de ser amados, de ser entendidos. É claro que se estiver fazendo coisa errada, tem que dar aquela puxadinha de orelha mesmo, porque é normal. Mas a gente precisa construir um ambiente, sabe qual? Aqui na igreja, um ambiente de confiança, de segurança, de amor, para todas as faixas etárias. Amém? E aí um dia a gente vai cantar música de criança, um dia a gente vai cantar só hino, um dia a gente vai cantar as músicas mais animadas, vai apagar um pouquinho a luz. E a gente vai com paciência, com amor, a gente vai alcançando a todas as faixas etárias. Amém, gente? Vocês creem nisso? Amém? Vocês estão entendendo? Porque isso vai gerar vida, vai gerar comunicação, isso vai gerar evangelho na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Amém? Mas que foi maneiro o culto hoje, foi o Albertiz ali, ó, só uma mão, outra mão, foi benção. Vamos orar? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus. Muito obrigado pelo teu cuidado, pela bênção do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado a Deus por ver tantas crianças aqui conosco. E obrigado porque alguns membros da nossa igreja, algumas pessoas da nossa igreja estão lá com elas ali no salão social e algumas salas, conversando, compartilhando do Evangelho, dividindo com elas bênçãos do Senhor para a vida delas, Pai. Que isso seja cada vez mais comum na nossa igreja, que as crianças se sintam muito mais à vontade aqui na igreja, que elas se sintam aqui como sua segunda casa, que a igreja do Calvário seja a segunda casa para os nossos filhos, para os nossos netos, para os bisnetos, para os filhos dos nossos vizinhos, para todo mundo, para que a gente possa ter um ambiente positivo, alegre. Isso não tem nada a ver com questões de responsabilidade ou espiritualidade, porque espiritualidade e responsabilidade todos nós aqui temos, e todos nós vamos ensinar isso às nossas crianças e à nossa juventude, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por todos que ajudaram, todos que se colocaram à disposição, a doação. Nós conseguimos doações para as nossas crianças, com brinquedo, com coisas bacanas para elas. Pai, muito obrigado porque o Senhor abriu as comportas do céu e a cada dia a gente tem sido abençoado com a Tua presença aqui sobre nós. Muito obrigado por tudo, Deus. Nos abençoe nesse dia e nos traga aqui de volta, Senhor, para que logo mais a gente tenha uma celebração abençoada, feliz, alegre, regozijante, como nós tivemos aqui pela manhã. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Nosso culto está terminado, mas só uma palavrinha. Hoje à noite eu vou começar uma série, Valores da Quinta. Foi algo que a gente começou com o pastor Maurício aqui, quem lembra? Pastor Maurício e eu pregamos aqui alguns valores. Agora eu vou falar sobre cada um deles em cada culto. Então é uma série. Então quem gosta de assistir série,
tem que vir para poder acompanhar, porque uma completa a outra, tá bom? Só para lembrar. Valeu, gente. Um abraço, que Deus abençoe, que proteja você, que guarde você para casa, a sua saída, em nome de Jesus.